nas Escrituras, Ezequiel 38. Se a gente for para Ezequiel 37, o restabelecimento de Israel de um dia para o outro é um milagre que geopoliticamente era impensável, impossível. Nesse sentido é que eu tenho foco um pouquinho diferente. Ezequiel 37, 12 a 14. Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Isso aqui é uma correlação imediata com o que aconteceu no dia 14 de maio de 1948. No sentido específico, aí eu vou talvez discordar de muitos, de você ficar localizando um versículo em Ezequiel, um versículo lá em Jeremias e tentando fazer um adivinhômetro para dizer o que está acontecendo é o que está aqui, aí eu acho que a coisa não é bem assim. E o debate de hoje está pra lá de especial. Os pastores Tassos Licurgo e Luiz Saião debatem sobre o seguinte assunto: a guerra entre Israel e Irã é o sinal do fim dos tempos? Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. E aí, professor, é isso mesmo? Estamos a caminho, ou estamos à beira de um abismo quase sem precedente? Olha, eu vou começar indo na contramão aqui, porque quando a gente tem essa ideia bíblica de final dos tempos, últimos dias, que tem a ideia da redenção, né? A tradição hebraica chama de Geulah, a gente tem essa proposta nos escritos do Novo Testamento, não é para ninguém ficar morrendo de medo. É o triunfo da esperança. Olha só. É o momento, quando você vê até Jesus, Yeshua falando, né? Ele diz, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem a cabeça porque está próxima a redenção. Então eu acho que o pessoal está assustado demais, ressaltando aspectos negativos, quando na verdade o sol está começando a brilhar no horizonte. Até o nosso encontro aqui é parte disso. Agora, Israel e Irã tem relação com os últimos dias? No sentido bíblico, sim, porque os últimos dias já começaram há muito tempo. Agora, no sentido específico, aí eu vou talvez discordar de muitos, de você ficar localizando um versículo em Ezequiel, um versículo lá em Jeremias e tentando fazer um adivinhômetro para dizer o que está acontecendo é o que está aqui, aí eu acho que a coisa não é bem assim. Olha só, querido professor e pastor Tarsos, e aí, meu amigo, como é que o senhor vê tudo isso? Parece que a guerra também é um mecanismo, né, para algumas vezes de praticar ou de se fazer justiça, né, infelizmente. O senhor está dizendo para mim que tem um lado positivo nesse conflito? Um positivo para a salvação, para, de repente, um despertamento espiritual daqueles que nunca se interessaram em conhecer a Jesus? Eu não sou a favor do conflito, eu não defendo mortes, eu não defendo assassinatos. Você tem de levar em consideração que é uma batalha espiritual, com forças malignas envolvidas, fomentando não só violência, mas antissemitismo. Hamas é o que está em Gênesis capítulo 6, verso 11. Hamas é violência não apenas contra o próprio homem, mas violência contra Deus. É isso, nós estamos falando do país mais fomentador de atos terroristas e antissemitas da história da humanidade, que patrocina organizações perversas que têm em sua pauta de ação a destruição do povo judeu. Há elementos espirituais fortíssimos ali, e o Irã é o maior patrocinador do terrorismo global. Apoia grupos como Hezbollah, como Hamas, e Hamas, todos já sabemos aqui, Deus julgou o mundo no episódio de Noé, de acordo com Gênesis capítulo 6, verso 11, porque estava cheio de Hamas. Existe o elemento espiritual que se reverte exteriormente no antissemitismo, que é sim previsto nas Escrituras, Ezequiel 38. Se a gente for para Ezequiel 37, o restabelecimento de Israel de um dia para o outro é um milagre que geopoliticamente era impensável, impossível. Nesse sentido é que eu tenho foco um pouquinho diferente. Pastor Marcelo, o senhor vê também isso já como um trailer de um filme que está perto de começar? Eu também vejo assim. Eu acho que tudo está apontando para o fim, não é? As nações se levantando contra Israel. Essa situação que o professor Tassos mencionou de Ezequiel 38, eu acho que são apontamentos que nós estamos caminhando para o fim. Eu vou voltar com ele, o querido professor Saião. O senhor disse, parece que diverge um pouquinho. O que acontece? Quando a gente lê as profecias, Ezequiel, a glória de Deus se afasta do templo,
se afasta da cidade e se afasta da terra. Aí tem a profecia da redenção. E essa glória volta, porque quando se fala da restauração, ela envolve o povo na terra, a cidade e o templo. E nesse processo, a gente tem que tomar um cuidado com a linguagem profética, porque ela não é bula de remédio. Ela não é um detalhamento que você pode seguir literalmente. As profecias falam de montes saltando, falam de árvores batendo palma. Aquilo que é apresentado em relação aos lugares tem a ver com toda a relação em torno da terra de Israel. Isso não tipifica, na minha percepção, que você possa simplesmente estigmatizar todo mundo que está em volta e tentando achar. Por exemplo, quando o pessoal vai dizer que a Rússia tem a ver com isso, não é porque o texto bíblico está dizendo. Porque a pessoa pode ir na direção norte, parar no Líbano, parar na Síria, parar na Armênia, na Geórgia, no Cazaquistão, em muito lugar, mas se escolhe a Rússia pela sua relação política. Então isso eu acho um pouquinho problemático. Por quê? Porque algum tempo atrás o pessoal dizia, tá vendo, ó, Israel é inimigo dos árabes. Peraí, hoje, o que está prosperando, uma das razões da guerra, é exatamente os acordos de Abraão. A aproximação Vários dos árabes. povos árabes estavam sendo sintonizados com Israel. Posso contar uma experiência pentecostal braba aqui? Sério? Vai lá que nós queremos. Vamos. Na noite do ataque de 7 de outubro, eu viajaria para Israel 2 dias depois. Eu sonhei que eu estava em Jerusalém e que eu estava na descida na direção sul, como se fosse no final do dia, começo da noite. Um sonho muito forte. Olha isso, gente. Curiosamente, eu estava sozinho olhando para baixo, na direção do sul, surgiram 4 indivíduos que eu não conseguia ver o rosto. E eles falaram comigo, você não sabe o que está acontecendo? E eu falei, não, o que está acontecendo? Eles falaram, o Iron Dome está com defeito e Israel está vulnerável. A gente não sabe o que vai acontecer, porque estamos numa situação muito difícil. Isso foi enquanto o ataque estava acontecendo. Meu Deus. Quando eles falaram isso, eu olhei para o lado de volta e eles desapareceram. Eu não sou uma pessoa mística. Na verdade, eu nem acreditei no meu sonho. Aí eu tomei aquilo como uma coisa sem sentido. Mas cara, não estava nem pensando nessas coisas. Por que eu estou sonhando isso? Sonhei por volta de 1, 2 da manhã, enquanto a coisa estava acontecendo, acordei. E no meu celular tinha um monte de mensagem. Até porque tinham passageiros que moram na Europa que iam para lá, para Israel com a gente. Aí o pessoal, mas você não está sabendo o que está acontecendo em Israel? Eu falei, o quê? Está tendo um ataque lá. Eu falei, bobagem, isso é coisa da mídia. Não, mas estão lançando mísseis, mas sempre lançam. Eu mesmo desprezei. Meu Deus. Aí eu recebi os primeiros vídeos do ataque terrorista. Quando eu vi o vídeo, falei, peraí. Aí eu desci, fui olhar as notícias na televisão e vi. Aí eu lembrei do sonho. E o interessante é que eram 4. E a gente começou Hamas, Hezbollah, Houthis e Irã. Professor Então, Sayão, a única coisa que eu diria pro senhor é: Deus não fará nada na terra sem antes avisar os seus servos, os profetas. Mesmo um profeta, Porque, rapaz, fraco meia boca desse aqui, eu fiquei impressionado. Agora, deixa eu só fechar. Então, o que eu acho é o seguinte, por exemplo, ninguém ficou falando antes, o foco do antissemitismo tá nos Estados Unidos, ou tá na Europa, mas estão vendo como é que tá? Então o que eu acho é o seguinte, de todas as nações, nós vamos ver pessoas, eu tenho muito contato com árabes e muçulmanos, tô vendo uma coisa impressionante entre eles, pessoas dizendo, olha, eu não consigo mais entender esses religiosos, eu tô com vergonha do que aconteceu no nosso ambiente, e pessoas muito abertas para conversar de diversos ambientes, num cenário diferente, porque a gente confunde lideranças políticas, mas está acontecendo, e tem um livro recente que vale a pena ser lido, quer dizer, que chama-se Um Vento na Casa do Islã. Está tendo mudanças, e então o que eu acho é que, olhando para Gog e Magog de Ezequiel, você lê no Apocalipse, está escrito no Apocalipse, as nações dos 4 cantos da terra. Israel, como um testemunho de Deus, e o povo judeu, né, o Rabino vai me perdoar aqui, é um povo muito fraco, meia boca, que não tem nada em seu favor. Deus diz claramente, Israel é um milagre, não tem como explicar Israel. É um bichinho, é um povo né? pequeno, é um povo limitado, o verme de Jacó. Bichinho de Jacó, na tradução nordestina. Então, como é que você entende a preservação de um povo que no próprio Tanar, você vê que eles falharam, que eles erraram,
e tiveram tantos problemas, foram perseguidos, chegaram até os dias de hoje, como chegaram. Então existe assim, aí é que a comunidade cristã tem que entender isso, né? Contra essa ideia substitucionista. Tá. Ninguém vai ser de fato ligado à realidade bíblica se não perceber as raízes hebraicas do cristianismo primitivo. Isso mesmo. O senhor então não acredita nessa doutrina substitucionista? Não, ela não tem Hipótese fundamento. nenhuma. O que existe no pensamento bíblico é a ideia de inclusão. O Israel não é fim em si mesmo, ele existe para Lehair e Tarragoim. E eu acho que no fim dos tempos, o que Deus está fazendo entre os judeus e a comunidade cristã está havendo uma aproximação que tem a ver com a Geulah, com essa redenção. Então, o povo cristão, amar Israel. Os judeus precisam tirar as feridas do antissemitismo histórico e descobrir os seus amigos cristãos. Isso. E na minha opinião, de todos os povos, você vai ter gente profundamente antissemita. Eu quero falar também depois. Tá. Só fechar aqui, eu quero dizer que não adianta estereotipar iraniano, árabe e russo, não é o caso. Essas pessoas, Deus está fazendo coisa extraordinária nesses lugares que vocês não fazem ideia, e eu nem posso nem contar aqui. Mas não atrapalhar o que Deus está do fazendo. outro lado, a gente, por exemplo, quem esperava isso que a gente viu no mundo ocidental? Entre europeus e pessoal da América do Norte, meu amigo, o negócio explodiu de uma maneira que é paralelo ao que nós temos lá. Então, assim, não acho que dá pra gente estereotipar as nações, que a gente vai ver um cenário de luta do bem e o mal. Eu respeitosamente vejo no seguinte ponto. Eu não estou em nenhum momento sugerindo, nem estou dizendo que o senhor está dizendo que eu estava, sugerindo que as profecias são como bula de remédio. Nem estou em nenhum momento querendo estereotipar nações. Nem estive, nem estou falando do povo árabe. Não sei por que a insistência no povo árabe. Nós não estamos falando do povo árabe. Né? A Pérsia é do Irã, não tem nada a ver com o povo árabe. O que eu estou dizendo é que a Bíblia tem profecias, sim. 2.000 delas já se cumpriram. Há mais 500 aí para serem cumpridas. E nós identificamos se há cumprimento ou não. Okay. Nós não podemos ficar unicamente dizendo que não, mas espera aí eu não sei porque pode ser outra coisa, tem que ter um posicionamento. Ezequiel 37, 12 a 14. Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Isso aqui é uma correlação imediata com o que aconteceu no dia 14 de maio de 1948. Não é porque é uma bula de remédio, porque é uma correlação imediata que Israel foi proclamado um Estado independente. Você vê Salmos 22, fala de profecia sobre a crucificação, tem Miqueias 5 sobre o nascimento de Jesus, que ninguém questiona. Então, há profecias. Ainda em Ezequiel, você pega 36, do verso 8 ao 11, nós vemos o quê? Israel é, de fato, um líder mundial em tecnologia e agricultura. Isso é contrário ao bom senso. Isso cumpre uma profecia de que será uma terra frutífera. O domo de ferro e todas essas tecnologias são únicas, singulares, não se podem coligir de uma história de um povo tão frágil por ele mesmo. Ezequiel 36, 25 a 27 fala o quê? Que apesar desse progresso material e físico, as escrituras dizem, Israel ainda não experimentou a restauração espiritual que é prometida ali nessas passagens. Então há uma profecia que fala de uma futura restauração espiritual de Israel. Então as profecias são coisas que a gente tem que se posicionar. O Irã, que é identificado como a Pérsia, está claramente aqui em Ezequiel 38. O país está identificado aqui. E o Irã desempenha um papel central na coalizão desses países que vão se insurgir contra Israel nos últimos dias. Todo o Islã é contra o cristianismo. A Surat 9:111 diz que, do Corão, diz que os cristãos, os infiéis, devem ser mortos. É a determinação do Corão, pessoal. Não confie em cristãos e nem em judeus que confiem entre si, e todo que confia nele será considerado o Irã, que tem pessoas maravilhosas morando lá, árabes, não estou falando das pessoas, não estou falando do árabe, mas está falando do regime. Do regime. As profecias falam do regime, não é que não da pessoa, não do povo. Tem cristãos lá. O Irã declara abertamente o seu desejo de apagar Israel do mapa.
Que é exatamente o que está no Salmo 83 que o pastor Marcelo citou. Exato. É Entendeu, exatamente. pastor? Não é- E desculpa, só uma coisa Sim. importante. Lá cita os ismaelitas. Sim. Também, de forma explícita e clara, e não dá pra fugir disso. Salmo O Irã, 83. na geopolítica está claro que o Irã patrocina grupos terroristas, Hezbollah, Hamas. Isso é um dado. Os 4 da que o história. senhor sonhou. Sim. Não, mas o texto também fala de Líbia. Sim. O texto também fala... Sim, mas o Irã está na coalizão, é central na O que coalizão. eu só quero dizer é o seguinte: há muitas profecias que você pode ver uma conexão de uma hermenêutica direta. Só que você tem muitos outros textos. Do Egito chamei o meu filho. Não é tão simples assim. A profecia tem aspecto. Então eu só acho que a gente precisa ser um pouquinho cauteloso para não ser, por exemplo, não dá para você provar que Gog e Magog é Rússia. Isso Isso é pode do ser. norte. Isso é do norte. O Líbano também está no norte. Síria também está no Mas norte. estatisticamente, pastor, o que eu vejo é o seguinte, que esses grupos... Esse debate agora é Rússia, Deixa é o pau porque, quebrar. não, isso é Eu muito tô interessante. brincando, Esse é. aqui é o cerne da questão. Eu concordo com a cautela, mas eu tenho a coragem, não no sentido de isso não é coragem, mas eu tenho o pulo de ir O ímpeto. um ímpeto de dar um passo à frente. Por quê? Porque o alinhamento de Rússia, Turquia e Irã é algo inaugural. Nunca se viu isso. É o que acontece pela primeira vez. E outra coisa, a Rússia, Turquia e Irã são países relevantes para essa coalizão. A Turquia, que era no mundo árabe, um país que tendia para valores ocidentais, está pela primeira vez se alinhando efetivamente a governos ditatoriais. Então há algo novo Que eu acontecendo. queria era ampliar esse mapa. Por exemplo, hoje você vê uma relação de proximidade entre o governo atual dos Estados Unidos e a Rússia. Tem 4 bases americanas na Turquia. É mais amplo do E parece que já até a América do Sul tá. Também. Já Entendeu? estamos começando a entrar no eixo Olha, da profecia. Eu respeitosamente divido de uma ideia de que há um alinhamento econômico, político e militar entre Estados Unidos e Rússia. Não há, mas Sim. há uma proximidade Sim, inesperada. Não, uma proximidade diplomática que tem de haver. Os ucranianos que o digam. Não Eu há. sei, porque eu sofro com a guerra Eu da sei, Ucrânia, pastor, tô lá mas não dentro. há nem de se comparar a proximidade de Irã, Rússia e Turquia com a proximidade dos Estados Unidos e Rússia. Eu Um concordo. não confia no outro. Rússia e China que estão unidos. Não é? Aí eu Olha- vejo o seguinte: existe um propósito divino por trás disso. Sim. Não, sem dúvida. Isso é mas inegável. A O propósito dificuldade, divino- por exemplo, quando os turcos cercaram Viena, e então se imaginou que a Europa fosse cair do Império Austro-Húngaro, todo mundo disse o Gog e Magog chegou, e ele é a Turquia. Então é isso que eu estou dizendo, o seguinte: você tem um quadro na história. Há 40 anos atrás, 50, o Irã era uma outra coisa. Hoje o Irã está, nesse momento, eu acho que esse regime vai cair. Eu acho que ele não tem condição de se sustentar. Entendeu? Até porque ele está fragilizado dentro dele mesmo. Exatamente. Um reino dividido não subsiste. Pois Agora, é. o fato de se ter errado uma profecia não quer dizer que não existe profecia. Não, claro que existe. Então, pronto, a questão porque é como erraram lidar com antes ela. não é argumento suficiente para dizer. Eu acho que os Porque só- valores envolvidos Olha, deixa eu eles são muito voltar com- importantes. Deixa eu só também. terminar aqui, Deixa eu vou eu- sim, concluir. Eu só professor quero Otávio. dizer uma coisa: existe um objetivo e nós vamos ver se é ou não é. O que eu vou é apenas um passo a mais do que o professor Sayão vai no dizer que eu estou vendo algo único acontecendo que, de maneira impressionante, vejo eu, tem respaldo de Ezequiel 38. E eu estou sustentado com coragem pelo Ezequiel 37, pelo que ocorreu. Ezequiel 38, 23 traz aqui o propósito divino por trás disso. É revelar ao mundo a santidade e o senhorio de Deus. Quer dizer o quê? Se isso for de fato a profecia, de acordo com o desenvolvimento disso, que pode não parar aqui, pode ser mais distante, mas vai acontecer esse conflito, o que vai acontecer? Israel vai estar sobrepujado, vai estar cercado, e haverá uma ação sobrenatural de Deus para resguardar Israel. Israel foi escolhido desde o início não para ser salvo, mas desde o início Israel foi escolhido para apresentar Deus ao mundo. Professor Sayão, eu gosto do senhor, porque o senhor é muito cauteloso. Equilibrado. Mas quando o senhor tem que expressar a verdade bíblica, eu nunca vi no senhor tutubiar. Não, mas olha, o que acontece, no meu entendimento, é que a gente tem uma maneira de pensar no mundo Acadêmico. moderno,
e de influências ocidental, que ela não acompanha muito o jeito hebraico antigo de pensar. A nossa tendência é tentar localizar isso matematicamente e do jeito ocidental moderno. Quando você lê sobre o anticristo no Novo Testamento, é uma referência ao que está acontecendo com Nero. 1 João 2,18 diz: muitos anticristos têm saído pelo mundo, e tem um anticristo final. Então o jeito hebraico, né, tem um famoso Max Kiddushim, um rabino de Nova York, que ele fala do que ele chama de organic thought, é um outro tipo de lógica. Então, nesse sentido, não tem dúvida que Ezequiel 38, que as profecias, elas fazem parte do cenário do fim dos tempos. Primeiro, é um pouco perigoso você pontuar um elemento específico com uma profecia que você pode cometer um equívoco. E é importante você entender um cenário geral. E aí eu quero pegar a palavra do Ventura, essa coisa extraordinária, porque Israel é a maior revolução do mundo antigo, que estabelece o lugar do ser humano em relação ao Criador, em relação às divisões entre as pessoas, e em relação ao elemento individual, do indivíduo consigo mesmo. A gente tem um cenário onde aparece essa inclusão extraordinária dos povos, que o pessoal que não entendeu bem a Bíblia, eles leem o Novo Testamento dizendo: olha, essa coisa antigamente era fechada só entre os judeus e agora chegou o novo e abriu para todo mundo. Na verdade, a sintonia entre as duas partes é muito clara, sempre foi para todo mundo. Tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles trazem o elogio do judeu e a crítica, e o elogio do gentio e a crítica. E o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: por exemplo, onde o evangelho tem crescido com poder de maneira extraordinária hoje, é na Ásia. Eu estive nesses lugares. Eu vi o que está acontecendo nos lugares mais inusitados. Se você pegar cristãos asiáticos, sabe o que eles estão dizendo? Ninguém segura a gente. Nós vamos varrer o Oriente Médio até chegar de volta a Sião, levando a palavra de Yeshua. O desafio para a comunidade judaica, pense o que quiserem sobre Yeshua, é que ninguém em toda a história levou o tesouro de Israel para as nações como Yeshua. Podem pensar diferente, mas não há nada como isso. E por que eu falo isso? Você emociona, eu não vai lá. falo só de teologia. Eu sabe o que eu sonho? Eu sonho com Isaías 19, que haverá um caminho saindo do Egito, a terra síria, e assírios, egípcios, e o povo de Israel serão os três adoradores do Deus único. Então, essa coisa, eu acho muito interessante observar esse elemento maligno à nossa volta, mas o que Deus está fazendo por trás do cenário é muito impressionante. No maior momento, quando você vê o poder do mal, você vê a flor assim nascendo no deserto. Você vê coisas inimagináveis. Ele está trabalhando já por trás. É que Deus é show de bola demais. Ele faz, assim, eu passei com emoção. Entendeu? Lembrando com emoção ou sem emoção? As dunas de Natal. As dunas do Nordeste. Quando você acha que o nazismo vai triunfar, você vê o pessoal cantando Hatikva no campo de concentração e de repente Israel nasce. Quando você acha que esses movimentos terríveis vão acabar com a igreja verdadeira do Senhor, ela começa a florescer loucamente nos lugares mais perseguidos. Está acontecendo lá no Irã mesmo, um regime vou dizer para vocês, sufocante. Conversas com gente de lá, dizendo para mim assim, a gente calcula hoje, é de 2 a 5 milhões. Então o senhor está dizendo, atrás de um regime sufocante que não deixa esse poder do Yeshua, do Evangelho. Essa é a história do Evangelho. Isso é impressionante. Isso é história. O século I, Diocleciano, no ano 303, determinou que todos os livros fossem destruídos, mas e os cristãos mortos. Capitula. Em relação ao que o pastor falou, eu concordo plenamente, só que eu não teria capacidade de dizer de maneira tão bela, né? Porque, ele sabe, né? É isso mesmo, assim, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é preponderante quando você tenta abafá-lo, e é aí que ele prospera. O cristianismo, ele cresce contra as armas. O cristianismo genuíno, bíblico, cresce contra as armas e não será diferente. Então é impressionante mesmo o que tem ocorrido.
É isso aí, meus amigos. E você? Qual o seu lado neste debate? Deixa o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até o nosso próximo encontro.